Oi, vamos lá para mais uma resolução? Você viu que eu já indiquei 108 km por hora como sendo 30 metros por segundo? Eu passei para o sistema internacional, porque para fazer esse cálculo do trabalho realizado e também, né, que é o que ele pede no Item A e também o que ele pede no Item B, em princípio eu preciso usar as unidades do sistema internacional. Tá bom, mas algo que é conceitual que eu comentei na resolução do exercício anterior é que quando a gente pensa em uma máquina e a energia associada a essa máquina, a gente pensa no quanto essa máquina forneceu para o objeto de energia potencial gravitacional e ou o quanto essa máquina ofereceu para o objeto de energia cinética. O carro é o melhor exemplo para a gente entender isso. A gente pode usar um carro, o motor de um carro, para fazer com que o carro simplesmente suba uma rampa. Ele vai subir a rampa. E aí a gente está usando o motor do carro para fazer ele ganhar energia potencial gravitacional. E o trabalho realizado pela máquina é igual, nesse caso, à energia potencial gravitacional que o corpo ganhou. Ou a gente pode usar o motor do carro para fazer com que ele fique mais rápido, quer dizer, para que ele ganhe energia cinética. Eu falei né, desculpa, mas pode ser que sejam as duas coisas. A gente pode usar o motor do carro para fazer ele subir uma ladeira e também para ele ficar mais rápido. Então pode ser que a máquina forneça essas duas formas de energia. Quando o exercício fala em trabalho realizado por essa máquina, ele está falando disso. O quanto de energia potencial gravitacional ou energia cinética o objeto ganhou. Nesse caso, como o carro simplesmente ficou mais rápido e não subiu nenhuma rampa, é energia cinética. Esse trabalho está associado à energia cinética. mv²/2. Essa análise que eu acabei de fazer com você serve muito bem para análise de máquinas. É isso aí. mv²/2, que vai ficar 1.500 vezes 30²/2. Isso dá 675 mil joules. Tá bom, mas e a potência? Como é que eu vou calcular essa potência? Potência é energia sobre ΔT. Quando eu escrevo energia, eu penso nessa energia que a máquina forneceu, é o que eu estava comentando, que ela pode ser energia cinética, pode ser só potencial gravitacional, pode ser as duas ao mesmo tempo, né? Tá bom. E aí isso vai ficar 675 mil dividido por 10, que dá 67.500 watts. Watt é a mesma coisa que joule por segundo. Pode perceber que aqui a gente usou no numerador, quer dizer, na parte de cima aí da conta, a gente usou joule. E na parte de baixo a gente usou segundo. Joule por segundo é o tal do watt, que dá 67.500 watts. Tá bom. Mas e aí, professor, esse negócio de cavalo vapor, hein? CV, né? É o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês. Na primeira revolução industrial, as máquinas a vapor passaram a existir. E isso que fez com que a revolução industrial acontecesse, né? E existia a necessidade na época de se criar um padrão para mostrar o quanto a máquina era capaz de fazer, o quanto ela era capaz de realizar. E como o cavalo, o animal mesmo, o cavalo, ele acabou sendo substituído pelas máquinas, né? As máquinas substituíram os cavalos, substituíram muitos animais, que eram animais que faziam algumas máquinas se movimentar. E aí precisava então, existir a necessidade de algo que fosse padronizado para dizer o quanto uma máquina projetada e construída ela seria capaz ou era capaz de realizar, de fazer. E aí, como é que eles pensaram em fazer e como é que se fez, né? Percebeu-se que cavalos, em média, conseguem erguer um corpo de 75 quilogramas a 1 metro de altura por 1 segundo. Em média, é isso que um cavalo consegue fazer, consegue realizar.
E se a gente fizer o cálculo dessa potência, olha só o que eu falei, né? O cavalo consegue erguer, em média, um objeto de 75 kg a 1 metro de altura por 1 segundo. Se eu fizer essa conta, isso dá 750 watts de potência. Ou seja, daí vem essa unidade que um cavalo vapor equivale a 750 watts de potência. E quando a gente pensa em um carro que desenvolve potência de 100 cavalos ou 110 cavalos, isso realmente está associado ao animal cavalo, pensando nisso. E por que cavalo vapor? Porque era uma maneira de associar o animal cavalo às máquinas a vapor. Olha lá como é que fica essa conta agora. Uma regra de 3, né? Um cavalo vapor equivale a 750 watts. A potência pote que eu quero descobrir em cavalo quando a gente pensa em 67.500 watts. Isso vai dar 67.500 dividido por 750 dá 90 cavalos. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.